Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio. Sim, de novo, né? É o mesmo discurso que eu tenho para fazer sobre todas as últimas partidas do Tricolor. Dessa vez foi um empate 1-1 com a equipe do Vitória fora de casa. O Grêmio abre o placar 1-0, assistência do Pavon, gol, batida seca do João Pedro, lateral direito, que parece estar querendo voltar a jogar bem, mesmo nessa reta final de campeonato. O Grêmio chega nos 45 pontos, que lá atrás era o número mágico para não cair, mas pode ser até o número mágico para se garantir na Copa Sul-Americana. Esqueçam o Libertadores. Os resultados paralelos até começaram a ajudar, mas o Grêmio não fez a sua parte, ficou no empate. Tinha que vencer as duas e ainda torcer por uma série de combinações. Esquece. O Grêmio deve ir para a Sul-Americana. Ainda não terminou a temporada, a rodada, mas nesse momento o Tricolor é 12º colocado com 45 pontos e a chance até de ir para a Sul-Americana de qualquer jeito, nem precisaria de uma vitória na última partida contra o Corinthians. Mas tem várias informações importantes que a gente precisa passar aqui. Inclusive o Renato convocando para o último jogo justamente por um motivo todo especial. Antes de eu falar desse motivo especial, preciso te dizer que esse vídeo é para KTO. Se quiser brincar e te divertir, ainda tem a última rodada do Campeonato Brasileiro para isso, sabendo e lembrando, KTO é para maiores de 18 anos, é um site para tu ir lá e brincar, te divertir, jogar com responsabilidade. Não vai achando que tu vai fazer tua vida, não vai achando que tem dinheiro fácil, isso não existe. O que existe na KTO é a gente ir lá e colocar se vai ser vitória, empate, derrota, se tu vai acertar o placar exato, como a gente faz direto lá no Debate Raiz. Agora nem estou participando porque eu não quero me incomodar. E eu ia colocar, embora o Vitória tava bem, né? O Vitória tava indo uma arrancada, o Grêmio deu uma paradinha, deu uma freadinha no Vitória. Talvez, tá? Talvez a gente vai ter que discutir quem é o melhor, se o próprio Roger Machado é o melhor técnico do Campeonato Brasileiro, se vai ser o do Botafogo, porque vai ser campeão, ou se vai ser o próprio técnico. O Carpini fez uma temporada, eu acho que a missão mais difícil foi a do Carpini do Vitória, mas é uma outra história, uma outra situação. Enfim, vai na KTO para brincar e para te divertir, esse é o recado aqui, tá bom? Gente, vamos lá. O Grêmio tem o último jogo contra o Corinthians, que na teoria não vai valer para muita coisa, o Grêmio não cai, provavelmente vai para a Sul-Americana. Mas é o último jogo do Jeromel, domingo. E o Renato fez questão de, na última entrevista, convocar o torcedor tricolor, dizendo, olha, gente, ele é o nosso capitão, pela trajetória dele, por tudo que ele fez, é super importante que esteja todo mundo lá, tentando ajudar, tentando apoiar. E aí a coletiva do Renato também foi de várias vezes repetindo que o Grêmio foi o time, ele chegou a dizer que o Grêmio foi o único prejudicado, que o Grêmio foi o mais prejudicado e tudo mais. E lembrou que o Inter jogou poucos jogos fora de casa, que o Juventude nem chegou a jogar fora de casa e que só o Grêmio foi prejudicado nessa história toda e tudo mais, e que ainda assim escapou com 2 rodadas de antecedência do rebaixamento e tudo mais. O Renato, que antes da bola rolar tinha falado para o Sport TV e depois na entrevista coletiva foi na mesma linha, dizendo o seguinte, olha, o foco dele agora é jogar o Grêmio para a Copa Sul-Americana, é colocar o Grêmio de fato na Copa Sul-Americana e sonhar com essa vaga. O Renato nunca falou em Libertadores, diga-se de passagem, porque ele sabia que era praticamente impossível, mas nas 2 vezes ele falou que após isso vai sentar com o presidente Alberto Guerra e resolver essa situação em 3 minutos. Na entrevista coletiva ele foi muito categórico também ao dizer, olha, 3 minutos de conversa com o presidente Alberto Guerra e esse assunto está resolvido, se ele vai ficar ou não. Eu confesso para vocês que todas as informações que a gente recebe dão conta de que o Renato vai sair, mas o Renato está dando indicativo de que quer ficar, a direção está claramente apoiando o Renato por todo este conflito que foi criado com a imprensa. Não estou aqui tomando partido de ninguém, só estou relatando que de fato há um entendimento, e o próprio Brum dizia na Rádio Atlântida essa semana, olha, o torcedor tem que entender que o Renato briga pelo Grêmio, que o Renato briga pela instituição, validando o discurso do Renato e também em certo momento dizendo, olha, nós precisamos ganhar o Gauchão de 25, que é muito importante para o Grêmio, e o novo técnico, ou o técnico que for o comandante do Grêmio em 2025 vai passar por isso. Bom, nada melhor do que a continuidade, né, para não mudar tudo e tudo mais. Enfim, o fato é que o Renato disse antes no Sport TV e depois na entrevista coletiva é que em 3 minutos de conversa tá tudo resolvido, ele vai resolver essa situação. Sobre o jogo em si não teve muita pergunta, até porque é difícil, no máximo assim, a conversa com o Renato foi, olha, por que o Nathan Fernandes, é uma pergunta que uma galera faz, né, que o Nathan Fernandes não estava relacionado, ele disse, olha, o Nathan Fernandes foi jogar um amistoso contra a seleção do Uruguai, e de fato tem o sub-20 do Grêmio contra a seleção combinado do Uruguai, não é a seleção uruguaia, dos principais jogadores e tal, é tipo aquelas seleções de só jogadores que jogam no país, no Uruguai, contra o sub-20 do Grêmio, e ele disse que hoje, deixou nítido na sua fala, que hoje o Alisson Edward, um ótimo ponteiro,
que está surgindo nas categorias de base gremista, que ouço falar muito bem de pessoas da base dizendo que ele está pronto, o Renato disse, olha, hoje ele está na frente. Um outro ponto importante foi o Renato falando sobre a sua comissão técnica, que foi se desintegrando ao longo da temporada. O Renato disse sobre Alexandre Mendes, que muita gente pergunta, e eu até sempre que posso respondo, e não é nada contra o profissional. Algumas pessoas dizem assim, poxa, o Grêmio degringolou depois que o auxiliar do Renato foi afastado e tudo mais, esse é o problema. Eu digo, não, já estava ruim com ele. E aqui não é crítica ou elogio, é uma constatação. O Grêmio chegou a estar na zona do rebaixamento no começo do campeonato, passou dificuldades, isso não passa pelo auxiliar técnico do Renato estar afastado, o Alexandre Mendes. O Renato chegou a dizer que a parada dele já está resolvida, que o problema dele já está resolvido, segundo o Renato, mas que a diretoria resolveu dar férias ampliadas para ele, para que ele possa arejar a cabeça, tá? Para que ele possa refrescar a cabeça. Sobre o Heverson Pimentel, preparador físico, ele recebeu uma ótima proposta, uma proposta maravilhosa do Corinthians, é paulista, quis ficar perto da família, e o Vitor Hugo Signorelli, que é auxiliar do Renato também, ele disse, olha, ele é carioca, teve uma proposta lá, era uma proposta boa para ele, assim como o jogador que quando quer sair a gente não segura, foi feito o mesmo com o auxiliar. Então, explicações importantes do Renato. Aliás, tem uma última aqui. O Reinaldo foi um dos jogadores que conversaram com a imprensa na saída do gramado. E entre outras coisas, o Reinaldo foi categórico, dizendo que se tudo der certo, vai ficar para ajudar o ano que vem. E disse também que se a direção chamar ele para sentar e conversar sobre a renovação, ele vai ficar. Como quem diz, olha, é só me chamar, eu estou à disposição, eu negocio, eu abro possibilidades e eu quero permanecer. O Reinaldo abriu a chance clara e nítida, ele escancarou que quer permanecer. Bom, a tendência é que ele não renove. Aliás, a tendência que eu ouço do Grêmio é que o Reinaldo, o Diego Costa, o Rodrigo Caio, poxa, até o Soteldo, tendência é que nenhum dos emprestados renove. Se conseguirem uma negociação pelo Soteldo, até teria chance. Mas hoje a tendência é que nenhum desses jogadores que está em final de contrato, seja em final de contrato com o Grêmio, ou até que exigiria uma compra, um outro empréstimo, permaneça. Mas o Reinaldo está dizendo, se tudo der certo ele fica. Se a direção chamá-lo para conversar, ele fica. Como quem diz, olha, eu aceito conversar. O salário do Reinaldo é para mais de 500 mil, uma coisa de bem mais de 500 mil, pelo que a gente ouve, é um salário muito alto para a situação dele. Mas o Grêmio hoje não tem lateral esquerdo, aí tá atrelado assim, se o Renato renovar, como o Renato tá indicando que pode acabar acontecendo, o Renato gosta do Reinaldo, aí a renovação poderia acontecer, enfim, eu já não duvido de mais nada do Grêmio. A gente vai ter que esperar a parar, finalizar a coisa toda. Sobre essa questão de renovação do Renato que impacta no Reinaldo sem querer querendo, o Brum chegou a falar que, olha, lá em Salvador podemos ter uma conversa. O Renato agora já jogou para depois do último jogo. O presidente Guerra já falou recentemente, dizendo, não vai ser instantâneo, não é uma coisa assim, acabou a temporada, já temos as definições. Não, acabou a temporada, o presidente Guerra fala com seus vices, conversa com seus pares, senta com o Renato, vê o que o Renato quer e aí vai construindo. Ou seja, poderemos ter uma demora ou um tempo a mais de espera para que as coisas sejam definidas no Grêmio. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.